Graça e paz, tudo bem? E aí? Quinta-feira e é dia daquela nossa mensagem curta, né? E você lê esse tema e esse título, você já fica desesperado, né? Você fala assim, o que o Rafael vai falar hoje? Meu Deus, Salomão sábio? Como assim? Será que ele vai questionar a sabedoria de Salomão? Calma, assiste até o final, esse vídeo é curtinho. Eu quero começar aqui te pedindo para curtir, compartilhar, né? E vamos ao vídeo, o nosso grande cerne da questão, né, de hoje. Bom, primeiro eu quero te dizer que Salomão foi o homem mais rico que já existiu, tá? A riqueza dele, né, é uma riqueza que hoje para nós é quase que incalculável, disse quase, né, porque alguns sites como, por exemplo, Infomoney, né, já conseguiu calcular essa riqueza, logicamente que é algo aproximado, mas nós temos aí algumas, né, pessoas aí que já alcançaram riquezas maiores que Salomão, por exemplo, o Mongol, né, ele alcançou um pico, né, o nome dele é Gengis Khan, ele alcançou um pico de 100 trilhões, né? Uma fortuna avaliada hoje em 100 trilhões de dólares. Né? E Salomão vem lá na lista lá dos mais ricos, né? Você tem o Gengis Khan, né? Que é o primeiro. Então você tem lá César, Augusto César ainda está na frente de Salomão, está na quarta posição, e aí vem o rei Salomão na quinta posição, com aproximadamente ali 2,2 trilhões, que é a fortuna de Salomão, aí uma coisa também aproximada, logicamente que é uma estimativa, né? E nós não temos como mensurar de maneira precisa isso hoje, certo? Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente, porque eu preciso de muitas referências bíblicas, porque senão você vai falar que eu sou herege, você vai falar que eu estou inventando, você vai falar que eu estou atrás de likes, vai falar que eu estou atrás de polêmica, e eu não estou atrás de nada disso, só estou atrás de estudarmos a Bíblia. Amém? Então hoje está aqui, ó, a Bíblia aberta o tempo todo, como sempre é, e eu vou acompanhar e você vai acompanhando comigo aí. Já vai abrindo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 2, e eu vou ser bem breve aqui em algumas coisas que eu quero abordar com vocês. A fonte primária da sabedoria de Salomão são os conselhos de Davi. A fonte primária da sabedoria de Salomão são os conselhos, é ouvir o conselho de seu pai Davi. Você pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 2, né? E eu vou ler aqui rapidinho, ó, verso 3. E guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Né? E ele, no 4 ele vai continuar. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Isso se cumpriu? É claro que se cumpriu. Você pode ver isso lá em Lucas, né, capítulo 1, versículos 32 e 33. Jesus nunca vai perder o seu trono e ele herda o trono do rei Davi. Né? É só você fazer a leitura lá. Então, houve o cumprimento disso? Claro que houve. Mas vamos continuar aqui para você, né? Que eu sei que você está aí curioso, né? Onde que eu vou chegar? Então, o princípio da sabedoria de Salomão foi ouvir os conselhos de seu pai Davi. Lá vamos agora em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, olha lá. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Verso 7 de 1 Reis, capítulo 3. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Então perceba que é sempre associado a Davi. Né? Verso 8. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Verso 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Julgar o teu povo.
Dá um coração, me dá entendimento, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Olha o que Salomão pediu: entendimento para julgar o teu povo, ou seja, entendimento para governar. Foi isso que ele pediu a Deus. Me dá entendimento para governar. Ok? Verso 12, olha lá. A parte B, né? Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Verso 13. Né? E também até o que não me pediste te dei. Olha só, Salomão não pediu, o Senhor vai dar agora. Tocou tanto o coração, pedir entendimento para governar o povo, que o Senhor vai agora dar outras coisas a Salomão. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Verso 14. E se andares, olha de novo a mesma, né, intervenção do Senhor aqui. Ó. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Vamos avançar? E aí eu quero colocar uma coisa aqui para você só pensar um pouco. O próprio Salomão vai falar em Provérbios, né? Provérbios 11, 14, eu quero ler com vocês. Provérbios 11, 14, rapidinho. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E aí, se você continuar, você vai ver que lá em 1 Reis 3, a partir do versículo 16, Salomão já vai julgar uma primeira causa aqui, né? Julga a causa das mulheres. Eu, particularmente, penso da seguinte maneira. Salomão, você pode ver depois com calma, lendo, né, 1 Reis, do capítulo 2 em diante, que ele tinha um timaço ali de conselheiros. E aquelas mulheres chegaram, eu creio que ele falou assim, ouviu a história, agora vocês duas se retirem, e conversou a multidão de conselheiros, e aí ele manda as mulheres voltar e dá o veredito. Né, dá o veredito ali para elas. Então pega a espada que eu vou cortar, coisa e tal, mas na multidão de conselhos houve sabedoria. Né? É só um pensamento, tá bom? É só uma conjectura, né? Eu posso conjecturar, também. Continuando, vai virando aí sua Bíblia, que eu quero só hoje aqui permanecer na Bíblia, já estou acabando. A sabedoria de Salomão, 1 Reis 4, verso 29. Deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Né? Verso 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. Né? Toda a sabedoria dos egípcios. Era o mais sábio, inegavelmente, indiscutivelmente. A Bíblia vai falar isso categoricamente o tempo todo, né? E aí você vai acompanhando lá. No capítulo 6, Salomão vai edificar o templo. Né? No capítulo 7, ele continua, ele vai edificar agora um palácio. Né? E aí ele vai falar de diversas obras nesse capítulo 7, eu estou avançando. Capítulo 8 ele dedica o templo. Né? E capítulo 8 ainda, a partir do 12, ele vai falar ao povo sobre a questão do templo, né? E aí Salomão vai orar a Deus no capítulo 8, verso 22, e aí a gente vai avançando até chegar o momento, né, que no capítulo 9 Deus pela segunda vez vai aparecer para Salomão. E ele vai falar assim, ó, ouvi a tua oração, verso 3, né? E o meu coração, ainda no verso 3, estarão ali todos os dias o meu coração estará no templo. Verso 4, perdão. E se tu andares perante mim como mandou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, verso 5, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Verso 6, e essa promessa foi cumprida ao rei Davi. Verso 6, porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e aí o Senhor já está falando o que vai acontecer, né? Então cuidado com os seus filhos, Salomão. Cuidado com aquilo que você vai fazer, Salomão. O Senhor está divertindo aqui, o Senhor já é o conhecedor de tudo, da sabedoria, né? E aí no verso 7, então, e o Senhor vai falar o que vai acontecer, destruirei Israel da terra.
destruir Israel. Verso 9, dirão, porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito a seus pais e se apegaram a deuses alheios e se encurvaram. Tudo que aconteceu, tudo que Salomão fez perante eles e o serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles este mal. Isso o que o Senhor disse que o povo falaria e isso que aconteceu de fato. Né? Então, aí aqui no verso 15... né, do capítulo 9 de 1 Reis, você vai ver como Salomão também enriqueceu muito, porque ele impôs mais tributos ao povo. Eu não vou falar disso, depois você pode ler isso lá. Tá? Capítulo 10 vai falar da riqueza de Salomão, e eu já estou fechando. Hoje esse vídeo vai passar só um pouquinho, mas você aguenta, que vai ser muito precioso esse final. Né? E aí o capítulo 11 começa. A idolatria de Salomão. Né? Capítulo 11, verso 1... né, verso 2 vai falar aí das mulheres, das moabitas, das amonitas, dos sidônios, de muitos povos que Salomão se relacionou. E aí verso 6, verso 6 do capítulo 11 de 1 Reis. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Há sabedoria aqui, gente? Há? Verso 12. Olha o que o Senhor vai falar. Né? No verso 9 começa a ira de Deus contra Salomão. Ao ponto que no verso 12 ele vai falar assim, ó, ele vai dar sentença aqui para Salomão, e no verso 12 ele vai falar assim, todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai. Não farei, não é porque você é bonzinho não, Salomão. Não vou fazer por conta do seu pai Davi, pela aliança que eu tenho com ele. Pelo amor que eu tenho a Davi, teu pai, né? Então ele vai dizer assim, ó, todavia nos teus dias não farei. Não, ou seja, você vai ficar no trono ainda. Né? Eu não vou dividir o reino ainda por amor ao teu pai Davi. Então Salomão continuou governando e vai governar Israel por 40 anos, mas por amor ao teu pai Davi. Verso 13, porém todo o reino não rasgarei, né? Todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho, por amor ao meu servo Davi. E o povo ia perder tudo, irmãos. Israel ia perder tudo, mas por amor a Davi, eles continuaram com uma tribo. A gente vai ver isso, né? E aí o próprio Deus vai cumprir agora aquilo que ele falou e que nós lemos. Vai levantar adversários contra Salomão. Né? E aí a coisa vai ficando feia, E aí chega no capítulo 14, que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. 1 Reis 14, vamos lá, rapidinho. Verso 24. 1 Reis 14, verso 24. Olha a consequência do que Salomão fez no verso 24. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Sodomitas, Sodoma, homossexualismo estava presente agora. O homossexualismo estava presente. Se você virar a página aí, 1 Reis 15, verso 12, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ídolos, homossexualismo. E aí, se a gente avançar um pouquinho, for lá no segundo livro de Reis, capítulo 23, e eu fecho. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, o templo que o próprio Salomão tinha edificado para Deus. Os sodomitas estavam morando no templo do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para ídolos, para o ídolo do bosque. O ídolo do bosque. Mulheres teciam casinhas. Então tá, Rafael, então você está falando que Salomão não foi sábio. Em momento algum eu falei isso. Só que a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande. Quantas pessoas você conhece que tem sabedoria para liderar, para governar, né, pessoas, tem sabedoria para liderar empresas, né, são grandes empresários, né, conquistam muitas coisas, né, e tem poder. Então Deus deu sabedoria para Salomão, sim, conforme ele pediu para governar aquele povo. Agora o Senhor falou, se tu andares nos preceitos, nos caminhos do teu pai Davi, eu vou manter a aliança. Só que Salomão não tinha sabedoria para lidar, para ter desenvolvimento de uma vida pessoal, para ter desenvolvimento de uma vida emocional, espiritual. Haja vista a quantidade de mulheres concubinas que ele teve, né, princesas que ele teve,
né? Então ele foi muito feliz em uma área no seu governo. Seu governo foi poderoso, conquistador, como nunca houve em Israel e nunca haverá. Porém, ele não soube governar as suas emoções. Então ele governou como rei de maneira extraordinária, mas ele governou como homem de maneira fracassada. Então a resposta é: Salomão foi sábio? Sim, mas depende da área que nós pensarmos aí, depende da área que nós viermos a estudar. Ok? Fica chateado. A gente continua tendo Salomão como um grande exemplo, né? Um escritor de provérbios, que livro poderoso, né? Um provérbio para cada dia, que coisa maravilhosa, né? 31 provérbios poderosíssimos. Mas, irmãos, precisamos saber separar as áreas de sabedoria da nossa vida e termos equilíbrio. Equilíbrio é tudo. E para finalizar, pensa, toda a riqueza que Salomão teve, os trilhões que ele possuía, isso vai ser troco na eternidade. As ruas serão de ouro e isso vai ser troco. Não há recompensa maior, não há riqueza maior do que aquilo que nós veremos na eternidade. Então que haja equilíbrio na sua vida, que você seja rico sim, que você tenha posses, tenha bens, mas que o seu bem maior seja a sua casa, a sua família, que você saiba governar não só a sua empresa, não só o seu trabalho, não só o seu dinheiro, mas que você tenha governo sobre a sua casa, que você saiba instruir seus filhos no caminho do Senhor, porque de nada adianta o bem material se a sua família estiver destruída. Amém? É isso. Eu acho que dá pra gente raciocinar, pensar, né, um pouquinho aí e chegar à conclusão. Salomão foi muito sábio, mas em áreas que ele deveria ter tido um pouco de sabedoria ele não teve, ao ponto de sacrificar filhos a deuses pagãos, né? Isso a gente não pode considerar um ato de sabedoria, nunca será, né? Eu amo vocês, eu amo cada um que, né, participa ali, né, e isso faz a gente crescer muito. E eu espero a interação de vocês nesse vídeo também, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira, onde estaremos divulgando, né, a terceira mensagem daquela série que o pessoal tem gostado muito, que é o Desvendar dos Mistérios do Reino, ok? Quinta-feira estaremos aí. Quinta-feira não, perdão, hoje é quinta, né? Estaremos divulgando aí a próxima mensagem no sábado, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.